Tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo? Tá, sim, sim. ok. Vamos nesse momento elevar nossos pensamentos ao Cristo. Obrigado, Senhor, por estar no meio de nós, por esses momentos, amigos e irmãos. Que tuas luzes possam encontrar solo fértil em nosso coração e que essas mensagens possam ser também disseminadas às nossas casas e aos nossos amigos. Esteja sempre conosco, Senhor, para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. A Daísa, você vai querer falar alguma coisa antes de começar? É só chamar a atenção do pessoal, né, que nós já estamos no mês do jovem, já começou o ano passado, nós tivemos a abertura, nós tivemos umas dificuldades para o dia 5, né? Mas essa semana a gente já tem domingo a palestra do Caminho Esperança, que está ali na programação, e outras atividades. Então, essa atenção com o que for sendo divulgado, para que todos possam estar prestigiando as atividades que estão sendo propostas. Eu acho que isso é muito importante. De chegar junto, de divulgar, de estar atento se tem alguma modificação em alguma coisa, para poder a gente estar acompanhando e participando. Show, bacana, bacana. Pessoal, antes da gente começar aqui agora, só para já pegar no início, porque eu percebi um movimento bem legal nas últimas 3 semanas, vai terminando o verbo de quem está falando, as pessoas vão saindo sabendo que eu vou convidar. Então agora eu vou fazer o Ah, contrário. Esqueceram que desse lugar eu também já vim, né? Eu vou fazer o contrário. Eu vou começar com o convite agora no início, né? Para evitar que os fujões saiam correndo no final, não é verdade? Eu queria saber agora de início quem vai se candidatar para o sábado que vem, quem poderia, já estimulado pelo trabalho que Maiara e Pedro vão fazer, assumir sábado que vem. Eu tenho cá uns nomes aqui que eu gostaria de usar, mas eu vou esperar alguém se oferecer. Ou Maiara e Pedro indicassem alguém, que se eles conhecerem alguém e gostassem, se quiserem indicar, eu aceito. Fica à vontade, Pedro. Olha, gente, vou botar muita pressão em mim. Você viu que Maiara empurrou para você, né? Eu estou pensando aqui, já que todo mundo está fazendo fila para se oferecer, eu vou aceitar aí a oferta de Érica, né? O que você acha, Érica? Olha, eu não sei não, porque a gente está ali na comissão ali do mês do jovem, e essa semana já tem outras coisas para fazer também, então não sei. Qual vai ser o tema de semana que vem, você já sabe? Tô com ele aqui, né? Tô com ele aqui. A gente pretende continuar essa parte de saúde ainda, entendeu? A gente pretende ainda ir à frente essa questão de saúde, né? Mas lá para o final já, que seria a parte do homem moderno e né, a tragédia do cotidiano e o homem moderno, que seria lá para o final. Mas já seria dando o caminho do que Lorena e Pedro Neres vão abrir hoje. Lorena, Maiara e Pedro vão abrir hoje. Eu adoraria muito fazer, mas é que eu tô muito compromissada e eu acho que eu não daria 100% de mim. Eu também tô tendo que trabalhar com um projeto, outros projetos também. Então, esse mês, essa semana especificamente, eu não posso. Mas eu adoraria fazer. Então, nas próximas vezes que eu estiver mais solta, eu aceito sim. Vamos deixar aberto para vocês até o final, para vocês se posicionarem. Lembrando que é um processo de vocês, que se ninguém se candidatar, não terá, entendeu? É simples assim. Maiara e Pedro, é com vocês. Então, gente, Boa noite, boa gente. noite.
Bem-vindos a mais um estudo. O Pedro vai iniciar o tema. E é isso, vamos lá. Então, gente, a gente vai começar a falar da saúde e aprofundar isso um pouco no meio espírita. Já começando o capítulo do Homem Integral, a Joana coloca pra gente uma definição de saúde. Alguém aqui poderia me dar uma definição de saúde? Vamos Posso lá. Bem-estar falar? físico. Quem Ah, vai quiser. lá. Vai você. Eu lembro da última palestra que eu fiz, é bem-estar físico, mental e social, que pode estar relacionado ao econômico também. É isso aí mesmo. Ela bota essa definição da OMS que coloca assim: a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, que, como você disse, pode ser associado ao financeiro, e não somente à ausência de enfermidades. E no Espiritismo, tem a ampliação dessa visão, que mostra que a saúde é um estado de completo bem-estar biopsicológico, espiritual, porque isso acaba levando em consideração os fatores biológicos, o social, o psicológico e o espiritual, que tudo isso vai influenciar no que o ser está sentindo, e em geral, sim. E a gente tem que lembrar que nosso corpo, ele é muito ligado com a nossa mente. Tanto que aquela frase que a gente já ouviu várias vezes, de mente sã, corpo são. Nosso corpo está intimamente ligado à nossa mente e a gente tem que cuidar de ambos igualmente, porque a gente não pode ficar dependendo só da parcela física ou só da parcela mental. A gente tem que fazer esse equilíbrio. E cuidar muito bem, porque o corpo é nosso meio de trabalhar aqui na Terra e conseguir evoluir. Avançando um pouco mais, a gente chega na parte da inconsciência, que Joana fala muito, muito, muito pra gente. Cheguei a dar uma pesquisada na inconsciência e me lembrei de Jung, e ele diz pra gente que a inconsciência é um verdadeiro oceano, no qual se encontra a consciência. Também associa a um iceberg, em que a parte que a gente vê, os 5%, são a consciência e o resto é a parte inconsciente, que realmente faz muita presença. Maiara, você quer falar alguma coisa dessa parte da inconsciência? Sim, você iniciou perguntando, né, sobre o conceito de saúde. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, né, quem se habilitar a falar, é se saúde é esse equilíbrio entre a parte econômica, a nossa fisiologia e a nossa psique, qual seria algumas formas da gente estar cuidando desse corpo, né? Quais práticas a gente pode estar colocando no nosso dia, lembrando desse conceito que a Joana coloca para a gente? Quais práticas, né? Porque quando a gente faz um estudo, né, em tudo na nossa vida, a gente busca as partes teóricas, filosóficas, isso é muito bonito, muito bacana. Mas interessante também é a parte prática disso, né? E o que vocês acreditam que a gente possa estar colocando, fazendo, exercitando a nossa vida para que a gente possa colocar em ação, né, esse ideal de saúde? E aí, me ouviram? Ouviram a minha pergunta? E aí? Antes da gente já quase entrando na parte do inconsciente, que é extremamente importante, que a Joana reiteradas vezes coloca isso ao longo do livro, o que podemos colocar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente possa ter esse equilíbrio na nossa saúde. Vamos lá, a fita tá grande. Gente, se alguém também não quiser falar, pode colocar no chat, qualquer coisa que a gente lê aqui. Exatamente. Eu sei que Maiara tem um método dela relacionado a essa coisa de saúde, né, Maiara? Todo mundo tem suas dicas, né, do que procurar, do que fazer.
a Ana Clara colocou aqui no chat, corpo físico, alimentação saudável, exercício físico, manter pensamento positivo, meditar, fazer terapia. São muitas coisas. Bacana. Foi legal colocar isso da terapia, que muitas vezes as pessoas não gostam, não sentem vontade de fazer terapia por acharem que é coisa de maluco, coisa de doido. Mas a Exato. Tem terapia é uma coisa um extremamente necessária, só porque você tem, né, esse auxílio com a sua parte da mente em si. Não é só para as pessoas que sofrem com alguma condição mental. Historicamente, existe um preconceito na nossa sociedade em relação à terapia, em relação a, a centros que estudam a psique, porque relacionam a coisas físicas, né? Porque antigamente os métodos psicológicos de auxílio eram extremamente dolorosos, mas simplesmente porque eles não entendiam como a psique funcionava, acreditava que tudo estava no corpo, né? Então, machucando o corpo, ferindo o corpo, estaria ajudando a mente. Não sei aqui quem teve a grande oportunidade de assistir, quem no cinema, quem não teve, pode ter assistido até no YouTube que já tem, o filme do Divaldo. Muito bacana. Em uma das passagens, né, que ele conversa, está auxiliando numa família, um dos espíritos é o filho de um médico psiquiatra. E ele fala que o pai é muito inteligente e tudo mais, só que os métodos de cura para a psique humana estariam evoluindo. E se ele se abrisse mais o coração dele, ele poderia estar auxiliando essas pessoas nesse processo, né, que não seria pela dor. Então, muito disso do que a Ana Clara falou, né? Mas quando a gente coloca assim, necessário, mas quando a gente coloca assim, tem que fazer atividade física, tem que comer bem. O que é comer bem, né? Qual atividade física o meu corpo se sente bem em estar fazendo? Eu, Mayara, particularmente, eu não tenho muita aptidão para academia. Eu sou pequenininha, baixinha, e mentalmente eu acredito que eu sou uma pessoa de estrutura fraca. Não sou, né? Eu sou o que a minha mente fala que eu sou. Mas eu ainda acredito que eu sou pequenininha, que eu sou frágil, que academia é pesado para mim. Então eu não me dou muito bem com a academia. De repente, no meu inconsciente, eu acredito ainda que terapia é uma coisa para gente que não é saudável mentalmente, ou que meditar é uma coisa que foge à minha religião. Todas as vezes que eu falo com as pessoas sobre práticas meditativas, elas já associam a cunho religioso. Aí eu já começo assim, gente, meditação não tem nada a ver com religião, são coisas desassociadas. E alimentação saudável. Será que a alimentação saudável está ligada a comer ou não comer carne? Falar sobre isso ou não falar sobre isso, né? Já teve uma coisa que falava exatamente sobre isso, e não era para todo mundo virar vegetariano, mas era para todo mundo começar a pensar na necessidade de se alimentar de certos alimentos. Mas é nessa estrutura mesmo que a Ana Clara falou. O que eu gostaria de deixar para vocês sobre essa pergunta de como se tornar uma pessoa equilibrada na questão de saúde é buscar nas coisas aquilo que me faz bem. Que tipo de atividade física? Eu não gosto de academia, eu não gosto de correr. Você gosta de que tipo de atividade física você poderia estar fazendo dentro da sua casa? Ou é pular corda, ou é pelo menos fazer um alongamento antes de acordar. A alimentação saudável seria o quê? Diminuir a sua carga de açúcar, tirar tudo aquilo de excesso que você coloca. Não tenho dinheiro para terapia é uma coisa cara. Vou procurar no YouTube formas, né, de cura. Estava até conversando com o Pedro, de, uma das ferramentas maravilhosas de cura que existem para todo tipo de doença física e emocional no nosso corpo é o Ho'oponopono, que acho que já deve ter comentado outras vezes, que é uma ferramenta maravilhosa. E existem muitas outras, o TFN também, muitas outras ferramentas que fogem aqui do Ocidente, né? Porque a gente não está acostumado. Eu falo bastante, mas já vou passar a palavra para o Pedro, para a gente voltar a falar sobre o inconsciente. Quando eu comentei com algumas pessoas próximas que eu tinha iniciado a minha prática meditativa, me falaram assim,
Desiste. Para. Você nunca vai conseguir. Aí eu não esperava por ver aquilo daquela pessoa, uma pessoa de opiniões fortes e que eu sempre dei muito crédito e ainda dou muito crédito que essa pessoa fala. Aí essa pessoa falou assim: aqui no Ocidente, gente, eu não tenho esse tipo de costume, não faz parte da nossa cultura. Não faça isso que você vai dar perdendo tempo. Aí eu parei, olhei, fez, ok. Já venho praticando meditação há 3 anos e posso dizer, 3 anos? Ah, não, acho que não fiz 3 anos ainda, 2 anos. Eu posso dizer que está e continua me trazendo um equilíbrio emocional, psicológico e físico maravilhoso e que de verdade auxilia. Quando você consegue o desafio de parar, não é, porque a meditação não é parar sua mente, mas é conseguir afastar os pensamentos turbulentos por o maior tempo possível, é muito gratificante, ok? Vamos lá, Pedro. Então, é isso aí, gente. Voltando a falar do inconsciente, Joana fala reiteradamente disso, e realmente é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque a gente é um receptáculo de um depósito de várias vivências, e a gente às vezes acaba pegando muita coisa dessas outras e a gente continua mantendo hábitos e praticando ações que não nos fazem bem e a gente por vezes não percebe isso, continua fazendo e às vezes até percebemos e continuamos fazendo. Muita gente fala do velho homem, alguma coisa assim, que a gente tem que se livrar dele. Homem E são velho. esses, homem velho, são esses costumes que a gente tem, que a gente sabe que são nocivos para a gente e que realmente não nos fazem bem. Nessa parte da inconsciência, Joana fala que se a gente, que essa coisa acaba atrasando muito a gente, e se a gente se mantém doente, um indivíduo só com algum problema, por exemplo, psicológico, a gente pode acabar afetando um meio inteiro, ou como uma Acaba não, e a comunidade gente de social. fato afeta, né, todo o Sim. coletivo que a gente vive. Ela coloca isso bem taxativamente, né? O indivíduo adoecido, ele adoece a sua sociedade. Isso hoje é um reflexo direto o que a gente está vendo na nossa sociedade no geral, né? Essas manifestações que têm acontecido agora no Brasil e no restante do mundo. As pessoas, elas estão adoecidas de diversas formas e por conta do inconsciente, elas não fazem um estudo, né, o que a Joana chama de autodescobrimento do Não porquê conhecem eu elas sinto mesmas. isso, por que eu faço isso, o porquê que isso causa no meu corpo. Então, como eu não quero pensar e o inconsciente é algo muito difícil de se conectar, eu vou querer gritar, vou colocar isso para fora da maneira que vier. E se ela for violenta, e se ela atingir o outro, o problema do outro. Mas a gente para e pensa que o outro não existe, o outro sou eu, porque tudo aquilo que eu penso e o que eu faço e como eu ajo atinge a minha coletividade, eu pensaria melhor em como eu vou estar agindo e buscando curar essas minhas mazelas. É muito de empatia, a gente tem que se colocar no lugar dessa sociedade, até porque a gente faz parte dela. E uma frase que eu vi, ou pelo menos eu acho que eu vi, não sei se eu veio na minha cabeça do nada, é de que o corpo é um professor pra gente. Porque o exemplo da gente continuar mantendo esses hábitos que não nos são saudáveis, só geram mais mazelas, o corpo fica apontando isso pra gente. Porque como a gente viu, a saúde depende daqueles 3 pilares que eu falei. Então, se você continua mantendo esses hábitos, seu corpo vai te mostrar que você está fazendo alguma coisa. E a mente continua muito interligada com o físico. Por exemplo, agora na quarentena, eu estou tendo algumas dificuldades, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de estar nesse meio social, de ver meus amigos, sair e tudo mais. E aí agora, antes eu não conseguia ir para academia, e não chegava a perder muito peso, ficava normal, ficava meio que estagnado nisso. Agora na quarentena sem fazer nada, eu perdi 7 quilos.
Isso tudo eu digo que é de tristeza, né? Que eu realmente está sendo um período muito complicado. Mas aí é que eu mostro que o nosso inconsciente age muito, de uma forma muito estrita com o nosso corpo, Intensa sobre o entendeu? nosso corpo. Sim. Exatamente. Minha irmã mais velha, ela é psicóloga. E um dos estudos que ela está fazendo agora é de como a demanda de pacientes vai aumentar nesse período pós-quarentena, né? O confinamento, ele está trazendo diversas dores, ele tá expurgando, né? Como a Joana, aquela leitura que a gente fez, Pedro, fala em relação ao lodo, né? Daquelas manchas que ficam no nosso perispírito, e a gente fala mais para frente. E isso vai causar as mazelas, isso vai causar os distúrbios e as doenças. A quarentena agora, esse isolamento forçado, está expurgando e colocando para fora tudo aquilo que a sociedade, tudo aquilo que a gente tem escondido para debaixo do tapete durante milênios, durante muitas outras encarnações, porque é um convívio forçado com a gente mesmo e com aqueles que nos é mais complicado de manter, que é a família. Ah, mas eu via meu pai e minha mãe todos os dias, só que não era um convívio forçado, né? Eu falo que esse momento está sendo muito importante para minha família, porque como eu tive que sair, né? Cheguei aqui na Austrália uma semana antes de tudo estourar no mundo, né? Ficou apenas meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova em casa. E há muito tempo são as três pessoas que mais têm dificuldade de convívio. E está sendo uma experiência dolorosa e maravilhosa para ambos. Então, tá todo Não é à mundo toa que é a colocando nossa microsociedade, né? A gente vem na família realmente já designado para aprender com esses vários tipos de pessoas diferentes. Eu mesmo aqui em casa exatamente. pareço um pouco com meu pai, e isso gera conflito entre a gente, pareço com a minha mãe, também a gente vive brigando, mas é isso que a gente tem que fazer, tem que tentar manter o equilíbrio e aprender com os erros e tudo mais. E a gente vem propositalmente nessa família por N questões que não nos cabe agora, né? Não agora na live, mas não nos cabe agora na encarnação de discutir, porque a gente sabe que isso vem de outras vidas e da importância de estar estreitando esses laços agora com os nossos pais e com os nossos familiares. Mas isso tudo vai trazer muitos distúrbios e desequilíbrios, né, na nossa sociedade, o que é maravilhoso. Mas tá doida? Tá doida que esse monte de doença, esse monte de coisa vai ser maravilhoso para nossa sociedade? É claro que vai, porque vai tirar a máscara, vai tirar o véu social que a gente usa, essa persona bonita, que na verdade é feia, porque esconde tudo aquilo que a gente não quer enfrentar, para que a gente enfrente. Esse momento atual que a gente está vivendo, falar sobre saúde, falar sobre doença, é extremamente importante para que a gente coloque em xeque aquilo que a gente estava falando, Pedro, o que é realmente importante, a nossa finalidade aqui na nossa encarnação, e qual é a nossa Evoluir. finalidade aqui na encarnação? Evoluir e principalmente encontrar nossa felicidade como indivíduo e como sociedade. E doente, com psicoses, neuroses, doenças físicas, ninguém consegue ser feliz. A gente perde o foco, né? Perde o foco que o importante é realmente evoluir e aprender com nossos erros. A gente acaba se importando demais com coisas que é, não deveriam, a gente não deveria perder tempo com elas e a gente acaba ficando estagnado. Exato. Mas também tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, a gente tem perdido tempo com estudos materiais, focando muito em qual vai ser a minha profissão, não sei o quê. A gente está se importando tanto com o futuro, esquece de viver o presente, o que gera ansiedade, e a ansiedade a gente percebe que é uma das grandes mazelas da nossa sociedade atual. Mas por que isso? Porque, historicamente, a nossa sociedade tem nos empurrado a viver e a pensar assim. E poucas são as pessoas, poucos somos nós que paramos e falamos, ei, parei, tem alguma coisa errada. Eu não preciso
fazer e ser igual a fulano. Cada um tem seu tempo. Mas raras são as pessoas que fazem assim, stop, peraí. Deixa eu pensar o que está acontecendo na minha vida, não. A gente vai empurrando. Isso é uma das coisas que a Joana chama das válvulas de escape, né? Dos mecanismos de evasão, né? Viver no inconsciente, utilizando de vícios, jogando as mazelas para debaixo do tapete, sem enfrentá-las. E ela fala que esses mecanismos de evasão, a saúde produz para o bem e para o progresso da sociedade. E ela fala que não haverá compaixão com esses mecanismos de evasão. Não adianta você querer fugir da sua dor, não adianta você querer fugir do seu problema. Você tem que colocar o seu problema na sua frente e não é maldizê-lo, xingá-lo, ficar com raiva dele. É olhar para ele com amor e carinho e cuidar dele. E é uma das coisas que o Ho'oponopono ele fala, tipo, eu tenho ansiedade, então você vai fazer Ho'oponopono por quê? Faz Ho'oponopono para sua ansiedade. Ansiedade, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Olha como é mais tranquilo e maravilhoso você olhar para a sua ansiedade, você olhar para o seu medo com carinho, com amor, até que isso deixe de pesar e doer dentro de você, né? Caraca. Então, saindo agora um pouquinho dessa parte do inconsciente, e também adicionando um pouco no que você falou dessa da sociedade que impulsiona a gente a agir dessa forma como se fosse uma linha de produção, né? Uma linha de montagem. Mas aí, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente chega na classificação desses tipos de doença que a gente pode acabar adquirindo, que são as físicas, as espirituais e as atraídas. Começando pelas físicas, elas são as mais simples, as que a gente mais tem familiaridade, pelo menos, que são provocadas por algum tipo de acidente, um esforço ou exagero alimentar e outras coisas que acabam prejudicando o funcionamento do nosso corpo mesmo, o orgânico, e é o mais simples. Depois disso, a gente tem as espirituais, que são aquelas que vêm das nossas vibrações. A gente pode acabar vibrando de uma forma que acaba produzindo essa energia nociva e nos auto-intoxica, né, fluidicamente. E quando isso acontece e desce para o nosso corpo, para o nosso físico, a gente acaba adquirindo esses tipos de doenças, essas mazelas, entende? E a próxima, que na verdade não, essas energias nocivas que eu estou falando também, elas podem ser oriundas de, como eu tinha dito, de reencarnações passadas. Eu tinha dito até que a gente é um receptáculo de diversas vivências. E aí, se a gente não se livrar dessas energias, nessas reencarnações que a gente tem a possibilidade de se livrar, elas acabam permanecendo com a gente e continuam vindo com a gente para as próximas vidas, entende? E agora, indo para a última, que são as atraídas, ou a gente pode chamar de simbióticas também, elas estão intimamente ligadas com o último tipo que eu falei para vocês, que são as espirituais, porque também trata da vibração. Quando a gente vibra, né, costumam falar que é como sintonizar um rádio, a gente pode acabar pegando a frequência de algum espírito que está em uma vibração negativa, e isso vai trazer para a gente esses fluidos que vão acabar intoxicando a gente. E aí, às vezes, sabe, quando você vai tá sentindo alguma coisa, mas você vai no médico e não apresenta a doença em si, você se sente com aquela doença como se você tivesse pegado ela, né, pego emprestado de alguém. É porque você está vibrando na mesma frequência que esse espírito que está sentindo esse tipo de coisa, mas a gente não pode culpar esse espírito, até porque quem está vibrando é a gente também, né? Quem Então a gente tem que, sintonizou o rádio foi a gente. a gente tem E que, tem que ficar na vigília sempre, para tomar sempre, cuidado, sempre prestar atenção. sempre mantendo nossa vibração o mais alto possível que a gente conseguir. Por isso, como o Pedro falou, e a gente já escutou isso nas nossas aulinhas de evangelização, se nós somos um rádio, nós colocamos a nossa vibração de acordo com o que a gente quer,
e a gente vai estar escutando na nossa rádio, ou seja, a gente vai estar atraindo aquelas energias, não só tem a ver com os espíritos em si, né, o que eles vão emitir para a gente, mas das doenças, porque as doenças elas estão aí no ar, né? A gripe está aí no ar e o que quer que seja, está aí, está no ambiente. Quem vai dizer, quem vai aceitar ou não aquela doença que já está no ambiente, sou eu, através da minha vibração. E eu sei que isso parece ser uma coisa extremamente maluca de dizer, né? Nós estamos vendo comportamentos neuróticos por conta desse vírus, né? Que é uma gripe, e que é um vírus que está no mundo inteiro. Desculpa, gente, o barulho aqui. Que está no mundo inteiro e que as pessoas têm colocado álcool em gel na cara, têm colocado álcool em gel na sandália, passado álcool em gel na casa inteira, né? Pensando de forma física, o que é importante sim, não passar álcool em gel na cara, mas o que é importante sim, manter um mínimo de higiene, isso é extremamente importante para evitar qualquer tipo de coisa, né? De qualquer tipo de contágio, mas muitos estão esquecendo que para adquirir qualquer tipo de doença, é necessário que você vibre de acordo com aquela doença. E como que você vibra para adquirir uma doença ou outra? Desculpa, gente, 2 segundos. Aproveita, Ítalo, e fala então, já que Mayara tá quietinha, e Pedro Gente, se também. quiser falar alguma coisa, adicionar ou colocar alguma coisa no chat, a gente está vendo Não, aqui. vou aproveitar então. Eu só queria uma permissãozinha, porque eu não tenho ainda na minha cabeça certinho. Eu gostaria de ler uma parte rapidinho do Evangelho, que eu acho que vai encaixar muito bem com essa questão da saúde que vocês estão falando. Certeza. Vem falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele começa assim, tem uns textos que eu já deixei marcados, porque eu gosto muito de ler essa parte. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando a fonte dos mares terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a suportam. Aí ele dá 2 exemplos aqui. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que cerca o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. E todos aqueles que não são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão, se o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o ápice de todos os seus próprios infortúnios. Mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Só terminando, ele bota no finalzinho desse trecho. Mas as experiências algumas vezes vêm um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo,
brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Eu peguei esse trechinho porque muitas das vezes a gente culpa, como você está falando da questão da saúde, desse cuidado do corpo, cuidado do espírito, do psicológico, de tudo. Muitas das vezes a gente sempre acusa, né? Como ele falou, a má sorte, acusa Deus, acusa o outro, Falta de não tempo. trazendo a responsabilidade para você. E quando a gente realmente, quando chega, parece até coisa de filme, né? Eu lembro muito dos filmes. Quando chega no final da vida, a gente para e pensa, pô, se eu tivesse tempo para isso, não teria feito desse jeito, oh meu Deus, e começa a lamentar. E logo em seguida ele vem falar, chega de lamentação, porque haverá uma nova encarnação. Então você pode reparar tudo isso. Você só precisa parar com esse ciclo que você mantém de estar tirando a responsabilidade de você, de cuidar da sua saúde, cuidar do seu psiquismo e seguir em frente. Quantos da gente cai nesse ciclo dessas aflições? Quantas situações a gente cria para a nossa vida por causa dessas aflições, das nossas próprias escolhas, entendeu? Eu acho isso muito importante. É isso. Exatamente, colocação maravilhosa. E importante lembrar que a oportunidade que a gente está tendo agora, não só com esse estudo, como muitos outros estudos, como muitas outras palestras que já assistimos, livros e filmes, e está tudo aí. A gente não precisa esperar a próxima encarnação. Olha que beleza, olha que notícia maravilhosa. Não precisamos, podemos fazer aqui, podemos fazer agora. Nessa parte aqui do capítulo 5, ela coloca só, colocando exatamente isso que tu falou, Joana coloca assim: o homem, surpreendido, no entanto, pela doença e pela morte, ele desperta assustado, sem haver vivido, estranhando a si mesmo e descobrindo tardiamente que ele não se conhecia. Ele foi um estranho durante toda a sua existência, inclusive a ele próprio. E nesse momento ele se encontra no charco do lodo das partes umbralinas da espiritualidade. E a gente pensa, meu Deus, então eu vou para um umbral para expurgar isso, expurgar aquilo, vai ser doloroso. Doloroso, mas foi escolha. Escolha por quê? Porque a vibração do corpo perispiritual, quando chega na espiritualidade cheia de toxinas, precisa ser limpo antes de adentrar em lugares melhores. Mas por quê? Porque Deus quis? Não, é questão de vibração. É necessário passar como André Luiz, né? Muita gente já deve ter lido livros, visto filmes de André Luiz. Precisou passar 10 anos ali porque existiam muitas toxinas no perispírito, no espírito dele, tudo com o perispírito dele. E que vocês perceberam que quem viu o filme não foi ele nem terminou de ser curado ali. Foi curado quando ele chegou em nosso lar. Só que a gente hoje percebe que não precisa. O nosso planeta agora, nesse exato momento, passa por mudanças vibracionais importantíssimas e um processo de cura maravilhoso. Então não precisa esperar a próxima encarnação, pode ser igual comercial, pode ser aqui e agora. É aquela música da que a gente canta na comédia, né? A semente do progresso está aqui, bem na palma da sua mão. Adoro essa música, adoro essa música. Botaram aqui no chat, ó, nós podemos recomeçar. Exatamente, começar agora. E só comentando aqui o que a Ana Clara falou sobre a meditação, né, que ela tinha dito, ela falou assim, uma dica para quem quiser começar a meditação, no começo vai ser difícil, e você vai encontrar muita resistência do seu corpo, mas com o tempo vai ficando mais fácil, realmente vai acalmando. Exatamente, tá claro, muito obrigada pela dica. É realmente assim, no início a gente acha que isso não é para mim, que é difícil, assim como mudar a alimentação, assim como começar uma atividade física, tudo parece difícil e impossível, e no primeiro momento o seu corpo vai rejeitar, porque ele está tão acostumado com uma coisa não ruim, né, mas às vezes é a coisa ruim, e quando vem a coisa boa, ou a diminuição de açúcar, ou a meditação, ou a atividade física, ele vai doer, vai ter dor de cabeça, o corpo vai reclamar, mas se o corpo reclamar, é porque você está no caminho certo.
E depois, quando você está É, acostumado com isso, se você para, você fica desacostumado com o que você fazia antes e você não consegue fazer mais. Exato, eu exatamente. queria falar essa questão da meditação aí, que aqui em casa quem começou com essa história de meditação foi a minha mãe, né? E só que quando ela começou a fazer, ela é cardiopata e tal, enfim, tem vários problemas de saúde. Quando ela começou a fazer, a pressão dela desregulou, começou vários problemas físicos mesmo, quando ela começou a mexer na psique dela, né? E aí, quando ela foi procurar ajuda, primeiro ela foi no médico dela e ele falou: para a meditação, porque se tá te fazendo mal, se tá desregulando tudo, é melhor você parar. Aí, chegando em casa, ela ficou uns 2 dias pensando a respeito. Gente, será que eu paro? Será que eu não paro? Aí ela foi pesquisar mais a fundo sobre isso e ela viu que realmente tem alguns tipos de meditação que podem acarretar problemas físicos mesmo. Mas ela decidiu seguir em frente e tá aí. Ela faz uns projetos de 21 dias de meditação, com vários projetos diferentes, e tá aí levando a família toda junto. Meu pai já tá participando disso, eu também. Minha irmã de 7 anos já tá animada também com isso. Enfim, recomendo super para todo mundo aí, mas tem que ser acompanhado, assim. Você tem que ter consciência do que você tá fazendo e seguir firme. Exato. É isso aí que a Aninha falou mesmo. Você respondeu a pergunta que a gente acabou fazendo lá no começo, né? De como que a gente, ações que a gente poderia tomar para poder cuidar da gente, tanto do corpo Exato. quanto da mente. Eu E posso foi. falar também, já que vocês estão falando tanto Pode. de meditação, eu Ah, tô, Samuel! se eu puder falar, eu quero falar também. Vocês estão falando tanto de meditação e eu sou fã de um dos caras assim, que é sinônimo de meditação, porque ele fazia meditação antes de se encontrar. A meditação já era um recurso para ele antes dele se reencontrar na vida. Evidentemente, eu estou falando de Paulo, né? E aí tem uma parte em Paulo Estevam que é bonita demais. Ele cura um precônsul romano, né? E o precônsul pergunta para ele: olha, mas o que é isso que você está dizendo? Que salvação é essa? E aí ele diz para o precônsul assim: chama-se Jesus Cristo e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força das leis naturais inelutáveis, jamais teremos nesse mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a saúde do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. E aí ele estava falando de orar, que é um meio de meditação. É porque, em verdade, nós não oramos, né? Nós pedimos, o que é bem diferente de orar. Era só isso só, não falo mais nada não. Você tá mutada. Oh, por que não? Todo mundo tem voz. Assim, ele dá um tapa e some. Essa questão que ele fala da oração, a oração, a prece, né, ela é dividida em três, acredito eu. Quem puder me ajudar aí, pedir, agradecer e a 10 acho que tá falando, só que ela tá mutada. Louvar, né? Louvar? Isso. A Erika botou. Obrigada. Pedir, agradecer e louvar. Só que a gente estagna, né? Na primeira, a gente pede, 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 e muitas vezes a gente é colocado como pedintes espirituais. Ah, não,
eu peço, porque quando eu peço eu sou atendida. E a gente esquece muitas vezes do outro lado. E a prece, ela tem um poder meditativo incrível quando feito de maneira verdadeira e não automática, né? Quando feita pedindo, agradecendo e louvando. E aí eu tenho Ou uma só pergunta. agradecendo. Na verdade, ela tem os três pilares, né? E aí você consegue montar a instrução em cima dos três. É, Vocês sabem o que é louvar? Boa pergunta. Uma pergunta. Alguém Vocês estão me contribuir? ouvindo, gente? Oi, agora a gente tá, João. Eu acredito que louvar, pelo menos para mim, né, foi um processo de entendimento, né, da nossa posição, tanto na sociedade quanto com relação a nós mesmos, da gente saber entender o preço, não material, mas o preço que a gente tem, né? O valor que a gente tem, desculpa. Então, a gente entender o valor que a gente tem, o valor de todas as coisas ao nosso redor, como todas elas se encaixam perfeitamente, a gente vai aprendendo a louvar com essa atitude, na minha opinião. Eu acho que louvar algo é você colocar esse algo acima de você. Alguém mais aí, gente? Tem Eu não devia, alguma mas ideia? eu vou ajudar vocês. Faz isso, Louvar, gente, vem do hebraico. Significa elogiar, enaltecer, né? E aí nós estamos falando de algo que a gente não sabe fazer a Deus. A gente tem dificuldade de elogiá-lo. A gente tem dificuldade de elogiar o próximo. E aí nós estamos, como Paulo dizia, né? Nós estamos falando da construção da saúde. Se eu não sei elogiar, como é que eu vou saber agradecer? Percebe? Mas como diz Pedro, eu bato e sai correndo. Eu também achei interessante quando você falou essa coisa do que a gente pede, muito pede, pede, e tem gente que pede e fica esperando. Não vai atrás, pede, acha que só de pedir já está resolvido. Que você não precisa procurar, por exemplo, até relacionando com os tempos atuais. Ah, não, pedir a Deus para eu não ser infectado pelo Covid, eu posso sair na rua assim, posso continuar fazendo todas as coisas porque ele me protege. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente não pode só seguir essa fé sem ser raciocinada, essa fé cega, não é? Maiara. Oi. E aí? Eu tenho opiniões divergentes em relação a isso, do que tu acabou de falar, mas não nos cabe, não cabe a mim falar sobre isso. Eu quero ouvir. Eu acho interessante também, gente. Mas já são 9 horas, né? A gente tem o nosso tempo. Cabe a gente continuar falando sobre essas questões de saúde que a gente estava falando agora. Lembrando daquele texto, vamos compartilhar, Pedro? Ah, sim, sim. Aquele, Você tem aí? eu tenho, só que eu não sou muito boa nessas coisas de compartilhar, não. Olha, eu acho que você tem que clicar ali em compartilhar conteúdo. Agora eu me É explico. Pedro que vai compartilhar? Eu acho que é maior. Opa, é bom decidir. Aí, ó. Ah, que beleza. Aqui. Isso aqui foi um achado, eu achei bastante interessante. Isso está nesse texto aqui do livro A Doença como Caminho.
a gente achou num site que tem muitos conteúdos escritos bacanas, muita gente contribuindo sobre diversos assuntos. E um deles, né, dentro do que a gente estava pesquisando, falava sobre o problema e causa emocional. E eu me lembro, acho que foi Claudete que fez uma palestra lá no Couto Pedro, e ela levou um conteúdo similar a esse, né? Que coloca a causa emocional, o problema e a causa emocional. E isso aqui é um círculo, né? Que uma coisa vai puxando a outra. Se você não interrompe essa engrenagem, ela vai continuar. Ai, queria. Eu diminuir mais vai ficar difícil de enxergar. Eu não consigo colocar a tela toda, que tem mais aqui para baixo. Tá dando pra ver. Tenta diminuir só um pouquinho mais. Assim tá dando pra ver. Você está no computador? Põe a 100% e aperta F11. Então, A tela cheia, né? 100%. F11. E o meu F11 é diferente aqui. Deve ter FN, então. FN, F11. É notebook? É noite. F1, F2 não O é. FN fica do lado do shift, do lado esquerdo do seu notebook. Coloquei FN. Segura o FN e aperta o F11. Mas F11 aqui pra mim é áudio. É diferente. Não é tela, não. Tem um desenho. Deixa eu ver se até F1. Olha, é padrão internacional isso, então. Ih, gente. Estender. Não. Vou acabar me complicando aqui. Vou deixar esse Mas a gente está conseguindo ler, Mayara. Ah, tá. É porque tem mais pra baixo. Tá, é só você rolar. Fala e vai rolando. Vou copiar o link aqui. Podia colocar também no grupo, qualquer coisa. Vou colocar aqui. O nome do site, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar. Sorry, gente. Agora eu já não sei se eu fiz bem. O nome do site é Verdade e Luz. Vou escrever no chat aqui. Verdade e Luz. Nada. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí o nosso já, no caso, quando eu peguei o link, já veio nessa parte de saúde. Eu não Porque sei eu como já que. te passei, eu já te passei de saúde. Qualquer coisa eu posso mandar. Vou mandar no grupo. Vou parar o Mais fácil. compartilhamento, porque eu já me perdi toda. Vou colocar aqui o link. Parar aqui o link. E vou voltar lá pra gente continuar. Mandei lá. Mandei no grupo. Pronto. Aqui. Problema e causa emocional. Acho que o Pedro falou sobre alergia, né? Eu sou muito alérgico. Exato. E hoje estava me coçando. E tenho asma também. Acho que cada um vai se identificar em alguma coisa. Eu achei isso aqui interessante porque a gente vem a doença, vem sintomas, às vezes a gente vem, tipo, tem as ites, né? Sinusite, rinite, sei lá, mais ite, e que a gente carrega tanto tempo na nossa vida e a gente não sabe nem de onde que é ou por que aquilo se instalou na gente, né? Acidentes, crença na violência ou na necessidade de receber castigo, né, de ter que ser punido, deixar as outras pessoas, que as outras pessoas nos atinjam. Acidente de carro, Muito a ver anorexia. com a energia que a gente emite, né? A nossa vibração de novo. Exato. E o nosso pensamento é força, ele atrai aquilo que a gente pensa, a gente vibra. Então continua sendo uma espiral. Anorexia, raiva de si mesmo, alergias, agressividade reprimida, amidalite. Gente, eu tive amidalite a vida toda. Criatividade reprimida, incapacidade de expressar a raiva. Eu pensei que seria mais a minha criatividade reprimida, mas também pode ser
a minha dificuldade de expressar raiva. Eu tava até falando com o Pedro que os únicos momentos que eu expresso raiva é quando eu jogo videogame. As pessoas não me reconhecem quando eu tô jogando. Mas eu não tenho muito essa necessidade, esse sentimento de ficar expressando, né, as minhas raivas ou as minhas angústias. Então eu acabo reprimindo isso e vai todo aquele processo. Alguém que esteja lendo aqui gostaria de comentar alguma dessas doenças? Tá devagarzinho. Coluna. Coluna. Quem tem problema de coluna? O pessoal tá saudável. É? Por aqui tem uma hernia de disco, gente. Aqui também, não em mim, no caso. Coluna, coração, incapacidade de demonstrar amor, falta de alegria. Por isso, as pessoas com problemas cardíacos, né? Dentes, indecisão, capacidade de demonstrar agressividade. Eu estava até falando com o Pedro que no momento que eu achei isso, eu tinha acabado de falar com a minha irmã, que tinha acabado de tomar uma decisão, mas que não sabia se aquela decisão era melhor. Ela tinha comentado comigo, ai, acordei com uma dor na gengiva aqui assada, mas eu nunca tive isso, da onde que eu tô tendo isso, não sei o quê. Aí quando eu li, dente, gengivite, indecisão, incapacidade de demonstrar agressividade, ela estava justamente nesse lugar aqui da indecisão sobre as escolhas que ela estava fazendo. E automaticamente lá já estava a dor no dente. Dores agudas, desejo de se castigar, desejo, enxaqueca, desejo de controlar, pessoas muito controladoras que tem que estar sempre dando conta de tudo, não consegue distribuir tarefas, não consegue distribuir tarefas, incapacidade de repressar a raiva, repressão sexual, frieiras, medo de não ser aceito, resistência ao progresso. Isso aqui eu achei diferente. Furúnculo, raiva, gastrite, muita gente tem essa parte da gastrite, labirintite, medo de Muito não associado estar também com ansiedade e com estresse, né? A gastrite, com certeza, né? Só vai acumulando, acumulando, acumulando e não lida. Isso aqui eu não sei o que é, mononucleose. Aí a gente pergunta a Carmen Célio, que vem a ser mononuclear. É alguma coisa única, ponto único, Mono, mono, né? Mas aí Carmen Célia vai falar melhor pra gente, porque é a área dela, né? com certeza. Se quiser, Não, pode opinar com Carmen. não, é uma doença que faz diagnóstico diferencial com as doenças de pele exantemáticas. É uma virose e ela causa aumento de gânglios linfáticos, principalmente pescoço, e ela dá lesões em cavidade oral e orofaringe que simulam às vezes confunde com uma amidalite. Só que ela é causada por vírus, entendeu? Então, por isso tem que ter um diagnóstico. Agora, eu achei interessante ver hábito de depreciar a vida dos outros. Eu não consegui entender muito bem a doença com isso, entendeu? A associação, né? Não consegui. Mas eu achei muito interessante. O meu caso, que eu tenho um problema de joelho pela idade, eu não ia falar, vocês mandaram eu falar. Aí eu corri aqui para olhar joelho. Entrei pelo Canadá, isso aqui, ó. Problema do joelho, orgulho. Putz, Oh my God. eu já tinha visto a ansiedade, agora o joelho. Eu vou parar por aqui. Tá bom, já. Aí o que você. Qual foi a frase Mas no que seu você caso, falou, o Pedro? joelho é pela idade, não tem nada a ver com. Não só adianta se amenizar, não, rapaz. É melhor rir das nossas mazelas. Aí o Pedro veio com aquela frase que eu achei maravilhosa. Qual foi, Pedro? Do que o corpo é nosso professor? Exatamente, exatamente. É o corpo falando o ponto que a gente precisa observar para a gente
encontrar a para que a gente possa encontrar a nossa cura, né? Claro que não só para por ali, existem muitas outras coisas, não é só aquilo, mas algumas coisas não sei se pode estar certa, pode estar errada, mas é só para aguçar mais a nossa curiosidade sobre as nossas próprias necessidades, nossos próprios enfrentamentos. Eu mesmo estou passando por um processo alérgico e bacteriano enorme aqui na Austrália, agora que eu estou começando a melhorar. Fui várias vezes ao médico, tive que ir numa especialista de pele. E aqui tudo na Austrália, nessa parte de saúde, é bem expansivo, né? Bem caro. E fiquei, gente, mas peraí, em que momento eu comecei a atrair isso para mim? Em que momento que isso? E comecei a me colocar numa parte, num centro de culpa e vitimismo e etc. Até que eu falei, não, parei esse processo e comecei a pensar de forma diferente. Tudo bem, eu atraí, eu vibrei, eu trouxe para mim, ok, agora o que fazer para melhorar? E comecei a colocar as minhas preces, as minhas práticas meditativas em prol da cura disso e pensando, né, de outras maneiras e colocando na minha vida para poder entender o porquê estou passando por isso. Mas a gente até conversou sobre isso, né, Pedro? A não necessidade de entender o porquê. Às vezes é bom para a gente poder dar uma olhadinha, mas não necessariamente a gente precisa encontrar o porquê que aquilo se instalou, se alojou na gente. Porque muitas vezes vem de muitas vidas para trás. Então, se vem de milhares de anos atrás, a gente não vai nessa agora encontrar. Mas se eu não encontrar o porquê, eu não vou encontrar a cura? Claro que eu vou encontrar a cura. Não necessariamente eu preciso saber o porquê para encontrar a cura daquilo que existe dentro de mim. Porque uma das coisas que Deus nos deu nessa vida é a nossa prece, é a nossa força e a nossa intuição. Para a gente poder escutar a voz de Deus dentro da gente, para a gente encontrar a cura das coisas. Sim, você tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, com essa parte de não tentar saber o que é, porque às vezes pode acabar sendo um tiro no escuro ou qualquer caminho tá servindo, entendeu? Exactly. E também achei interessante naquele arquivo lá que no finalzinho tinha que vícios tava como fuga. E a gente vê muito isso, que as pessoas começam a entrar no processo de alcoolismo para poder tentar ter uma fuga, a pessoa que fica viciada em videogame. Ou qualquer outro tipo de vício, não necessariamente de toxinas, né? Não é somente toxina. Drogas, ou qualquer outro vício, comida, doce. Eu Colocaram aqui coisa no eu chat. tenho alguns amigos, aí eu não sei se Carmen e Célia comunga do mesmo lugar também. Tô falando Carmen e Célia, gente, porque Carmen é médica, não sei se vocês sabem. Eu tenho alguns amigos que são médicos. E o que eu percebo é do alto índice de uso de álcool na classe médica. Assim, eu tenho um amigo que é cirurgião de Petroleiro também, né? petroleiro também, trabalhando na Petrobras, é absurdo o uso de álcool lá. E eu tô lembrando de um amigo que ele é cirurgião de emergência. E é até hoje, assim, enfim, é tenso a vida dele. O álcool para ele é uma fuga. E eu lembro que uma vez ele fez uma colocação que a gente estava conversando, batendo papo, e eu perguntei para ele porque ele tem fazenda e tal, tem plantação, aquela coisa toda. Eu falei, escuta, cara, mas você foi lá para a roça? Não, eu fui resolver os negócios lá, tal, fazer umas coisas. E eu passei o dia lá arando a terra. Eu falei, pô, mano, você passou o dia arando a terra? Ele passei o dia arando a terra. Com um trator, né? Eu falei, não. Eu peguei um arado de burro e eu puxei o arado, eu passei o dia arando a terra com um enxadão, uma enxada e o arado. Eu falei, rapaz, para que esse trabalho braçal tão pesado assim, um domingo inteiro? Eu falei, foi um domingo inteiro. Aí a frase dele foi: algumas pessoas precisam manter as mãos e a mente extremamente ocupada para não fazer uso do vício. Ele estava falando dele. Ele é o cirurgião de pronto-socorro, né? Bem colocado. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Samuel, Oi, Carmen. para o grupo de participantes,
O tema do nosso grupo esse mês é exatamente isso, né? Mostrando que a nossa doença é a doença da nossa alma. E quando nós, lógico que, como o Pedro falou, precisamos de cuidado físico, né? Senão a gente não teria as opções que o nosso Pai maior permite. Mas se a gente não cuidar das nossas mazelas espirituais, eternas, né, que nós estamos trazendo e tal, a gente vai continuar doente, porque o reflexo, vocês falaram muito bem, é o corpo. Mas lembrar que vocês falaram em Claudete, ela, quinta-feira, anteontem, a palestra dela já foi sobre isso, Samuel falou sobre isso, e ela falou sobre isso, entendeu? E falou, eu até queria ver aqui, porque ela botou aqui no Consolador, do 94 ao 106, mas eu no meu Consolador não consegui, porque estou aqui, eu não consegui ver. Mas vocês lembrarem de ouvir, né? Que vários vão falar sobre esse assunto, sempre de um aspecto diferente. Boa, né? boa, muito boa. Ela me passou a palestra dela, de Física e Evolução. Eu vou disponibilizar lá, porque ela disse que eu podia estar passando. Muito bacana. Eu vou botar para vocês ouvirem, assistir, né? Porque é áudio. A palestra de Achei Cláudio. interessante ele ter colocado essa parte da medicina chinesa, que a gente tem muito preconceito com essas coisas vindas do Oriente, né? O Ocidente rejeita muito essas práticas também, achando que não funciona, ou trata como coisa de doido também. Gente, eu vou fazer para vocês aqui, eu vou fazer uma confissão. Eu lembro que determinada feita, um especialista aqui de determinada feita denuncia a idade do sujeito, perceberam, né? Determinada feita, né? Um médico disse para mim que eu tinha condromalácia e fascite plantar. A condromalácia seria um problema no joelho e a fascite plantar uma inflamação na planta dos pés. E aí ele eu estava com cirurgia marcada. Meu pai virou-se para mim, rapaz, procura Bruno, né? E lá fui eu procurar Bruno Frederico, que é um osteopata. E eu cheguei lá, Bruno me polegou para lá, polegou para cá, e ele perguntou, rapaz, você está com o olho ressecado? Eu falei, tô, inclusive eu vou sair daqui e vou no oftalmologista. Ele falou, não vai ao oftalmologista não, deixa eu examinar você. E ele me examinou para lá, me examinou para cá, daqui a pouco ele me disse, rapaz, disseram para você que você tem fascite plantar? Eu falei, falaram, rapaz. E condromalácia também, né? Eu falei, condromalácia também. Você não tem nada disso. Eu falei, como não, rapaz? Eu não consigo botar o pé no chão. Então, vou botar 3 agulhas aqui em você, vou fazer uma acupuntura, vou colocar sua bacia no lugar porque ela deslocou, e você vai procurar um médico porque você está com um problema no fígado. Como é que é? Você está com um problema no fígado. E aí, gente, eu estava com ressecamento ocular, estava horrível de enxergar, eu não conseguia botar os pés no chão, o pé direito principalmente, eu estava andando já com auxílio de muleta, e eu fui a Ionilda. Cheguei lá em Ionilda, me examinou, falou, você está com problema no fígado, vamos fazer um tratamento aqui. Resumo da ópera, eu não fiz a cirurgia que eu tinha que fazer, tratei o fígado e acabou os problemas todos. E aí eu voltei para ele, rapaz, que macumba é essa que você fez aqui, mexendo com ele, brincando, que macumba é essa que você fez que você descobriu isso tudo? Ele, então, o ocidental esqueceu que o corpo é uma máquina que conversa com ela toda. Quando você disse para mim que seu pé estava doendo, que você não conseguia colocar o pé no chão e que seu joelho já estava doendo, o seu pé doeu, você foi mexer para se equilibrar, rotacionou a bacia. Com isso, você machucou o joelho. A sua vista ressecada é em função do fígado. E o seu pé direito, é o fígado reclamando. Aí, quando ele apertou no lugar do pé, que o tratamento do fígado não tinha acabado ainda, mas eu já estava pisando, ele foi lá no lugar, ó, esse lugar aqui é o fígado, quer ver? Você vai doer muito. Rapaz, eu xinguei muito, porque ele apertou de um jeito. Hoje, apertando, eu não sinto mais nada, mas na época, ele me disse, o corpo é uma máquina que se comunica, você só precisa ouvir o que ela está dizendo. Só completando o que Samuel está dizendo, eu tenho hernia de disco desde 98, embora alguns médicos em Campos tivessem dito que eu ia entrar numa maca, né, para ser operado de emergência,
eu fiz a opção do tratamento alternativo. Meu pai também anda isso. Aí eu faço esse monte de coisa, RPG e tudo. A acupuntura, pessoal, foi a grande sacada. Eu posso tomar remédios 3 para melhorar dor. Eu entro no meio das vezes sentindo dor e tal, tomo, saio de lá do mesmo jeito. Eu falo assim, não, vou para lá, para acupuntura, para RPG e tudo. E assim a bendita vai embora. Não adianta usar remédios. É muito mais. E na acupuntura teve um dia que eles botam bastante agulhas, né, considerando esses vários pontos. Aí tô eu deitadinho, aí eu virei para a pessoa que estava fazendo e falei assim: ó, tô sentindo uma cosquinha no meu pé esquerdo. Aí ela virou e falou assim: no seu pé esquerdo? No seu pé esquerdo, mas em que ponto? Aí eu fui falando. Ela falou assim: mas não tem agulha nenhuma daí. Só tem no pé direito. Porque aí tem as histórias dos meridianos, né? Da yoga, essas coisas todas. E ela vai botando os pontos